quero compartilhar com você algo bem breve. A Bíblia fala de que ministério, não sei se você sabe que a palavra ministério, ela significa serviço. Serviço. E ministério não é algo para alguns cristãos, é para todos. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende que nós não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Nós não fazemos para sermos salvos, nós fazemos porque fomos salvos. Tudo aquilo que nós fazemos, a maneira como nós vivemos a nossa vida, é apenas consequência daquilo que Jesus fez na nossa vida. Em Efésios, a Bíblia vai falar dos 5 ministérios que foram dados para o aperfeiçoamento dos santos. Então, ele estabeleceu 5 ministérios para que a sua igreja fosse aperfeiçoada, para que a sua igreja crescesse, para que a sua igreja se tornasse madura. Uma igreja, para amadurecer, ela precisa de apóstolos, mestres, pastores, evangelistas. Ela precisa dos 5 ministérios para que ela possa crescer de maneira saudável e se tornar uma igreja madura. Quando a gente olha para Atos 13, nós vamos encontrar ali 3 aspectos distintos do nosso ministério. O primeiro deles se dirige ao Senhor. É o nosso primeiro ministério, é para com o Senhor, não é para com a igreja local. Nosso primeiro ministério não é para com os perdidos. O nosso primeiro ministério não é para com os cristãos, com os nossos irmãos em Cristo, não. Atos 13 vai dizer que o nosso primeiro ministério, ele se dirige ao Senhor, depois aos santos, ou seja, uns aos outros, e em seguida ao mundo. Então nós somos chamados para servir ao Senhor, aos santos, que é uns aos outros como igreja, e ao mundo, que são os perdidos. E há um desdobramento dessas 3 ordens do Senhor ao longo de toda a Bíblia. E a gente percebe a manifestação desses 3 aspectos no nosso chamado como igreja. Esse tempo que nós tivemos aqui de louvor e adoração, nós estávamos exercendo o nosso ministério de adoração ao Senhor. Nós estávamos ministrando ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. E é por onde tudo começa. É por ali, é por aqui que tudo começa. É que nós podemos e devemos servir uns aos outros, aos santos. Santo quer dizer separado, não é perfeito. Nós somos chamados para servir uns aos outros. É por isso que nós temos muito forte a cultura do serviço, do voluntariado. Por quê? Porque é bíblico. O nosso ministério é servir uns aos outros. Depois de servir ao Senhor, através da nossa adoração, nós somos chamados para servir ao Senhor através do serviço uns aos outros. E depois que nós servimos uns aos outros, como santos, como separados, como igreja, como corpo de Cristo, a Bíblia diz que nós somos chamados a servir o mundo. A Bíblia diz que primeiro nós temos que cuidar daqueles que guardam a mesma fé. Está na Bíblia. É muito comum a gente pensar na nossa missão como igreja de ganhar o perdido, e isso é verdade. Só que antes de ganhar o perdido, a gente precisa cuidar do achado. Antes da gente se preocupar, por quê? Porque se nós não tivermos uma igreja saudável, se nós não tivermos uma igreja madura, nós não conseguimos alcançar aqueles que estão fora. Sabe, Marcos 12, versículo 30 e 31, eu quero ler. Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo.
não existe mandamento maior do que esse. Tudo começa com o amor ao Senhor. Tudo. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios que você pode vender tudo que você tem e dar aos pobres, mas se a motivação não for o amor, você não fez nada diante de Deus. Tudo na nossa vida, qualquer serviço, qualquer ministério, ele precisa ser consequência do ministério número 1, que é o amor ao Senhor, que é a adoração ao Senhor, que é servir ao Senhor. Sabe, o amor ao Senhor é o nosso primeiro ministério. Tudo aquilo que está relacionado com Deus começa pelo amor. Sem amor, nada do que nós fazemos faz sentido. Ele diz que depois de entendermos que esse é o primeiro ministério, aí sim, vem o segundo, que é servirmos uns aos outros, amarmos uns aos outros como a nós mesmos. E esse uns aos outros envolve os irmãos da fé e envolve o perdido. Querido, quem ama a Deus de verdade não tem dificuldade de amar o irmão e nem tem dificuldade de amar o perdido. Como que eu manifesto o meu amor pelo irmão? Através do cuidado. É por isso que nós temos os GCs, são os grupos de crescimento, onde nós temos líderes, onde nós temos pessoas que nos ajudam a cuidar uns dos outros, porque é humanamente impossível só os pastores cuidarem de uma igreja que cresce. A igreja precisa crescer, mas ela não pode perder a qualidade de igreja. E a única maneira da igreja crescer e não perder a sua essência e não deixar de cuidar uns dos outros é quando toda a igreja entende que o ministério de cuidar uns dos outros é de todos. Os 5 ministérios, eles são estabelecidos por Deus para treinar a igreja, para preparar a igreja para cuidar uns dos outros. É para isso que existem os 5 ministérios. Não é para que esse grupo faça tudo sozinho, não. Sabe, toda falta de amor pelo irmão, toda falta de amor pelo perdido é falta de amor pelo Senhor. Como que eu amo o irmão? Cuidando. Como que eu amo o perdido? Orando, convidando, evangelizando, me preocupando, fazendo alguma coisa para levar ele a Cristo ou para levar Cristo a ele. É assim que a gente ama o perdido. Mas tanto o amor um ao outro, tanto o amor entre nós, como o amor ao perdido, ele é consequência do amor pelo Senhor. Quando você ama o Senhor, como a gente cantou, né? Que a gente queimou todos os outros amores. Eu amo esse louvor. Quando a gente canta isso, a gente está dizendo: Senhor, não tem nada que eu ame mais na minha vida do que o Senhor. E quando a gente ama o Senhor, a gente ama o que Ele ama. Quem está me entendendo? Quando a gente ama o Senhor, a gente ama o que Ele ama. Quando a gente ama o Senhor, a gente ama o próximo ao ponto da gente se dispor a cuidar. E se dispor a ser cuidado, porque todos nós precisamos. Quando nós amamos o Senhor, nós também amamos o perdido. Nós também nos preocupamos com aquelas pessoas que não conhecem ainda o Evangelho, que ainda não tiveram uma experiência com Cristo. Quando a gente ama o Senhor de verdade, a gente ama aquilo que Ele ama. E a Bíblia diz que Jesus deu a sua vida na cruz, não foi pelo justo, não, foi pelo pecador. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único filho. Quando nós amamos o Senhor, nós damos a nossa vida, nós gastamos a nossa vida para ver pessoas também sendo alcançadas para Cristo. Nós não fomos chamados simplesmente para ficar desfrutando somente do cuidado do Senhor, não. Nós somos chamados para cuidar uns dos outros. Pedro, ele deveria pastorear o rebanho do Senhor, cuidar do rebanho do Senhor. Em primeiro lugar, o texto diz, por amor a Cristo. Ele diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Ele diz: então cuida do meu rebanho. Cuida uns dos outros. Esse amor na horizontal se manifesta a amar os de fora e amar os de dentro. Nós não podemos cair no erro de pensar que
aquele que já foi salvo não é mais importante, ou é menos importante do que ainda não foi, não. Não tem nada na Bíblia que fale sobre isso. Sabe, ao contrário, fala da necessidade de que aquele que já foi ganho, aquele que já foi achado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser discipulado, ele precisa ser amadurecido. Para quê? Para que ele possa viver tudo que Deus tem para ele. Porque se ele não amadurecer, ele não vai viver as coisas extraordinárias que Deus tem para ele. E ninguém amadurece sozinho. É por isso que nós temos pais que nos ensinam, é por isso que nós temos professores ao longo da vida, é por isso que nós temos pessoas ao longo da nossa vida que vão nos ensinando até a gente nos tornar maduros, para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Sem maturidade não há acesso, e sem cuidado não há maturidade. No culto da virada, eu tentei pregar uma mensagem que eu não consegui, eu vou pregar ela depois de novo. Por causa dos testemunhos, que o tema era fora do alcance das crianças. Você já viu isso em alguma bula de remédio, alguma caixa de remédio, em alguns produtos? Fora do alcance das crianças. Mantenha fora do alcance das crianças. Por quê? Espiritualmente tem coisas que estão fora do alcance das crianças. Ou você cresce e acessa, ou você nunca vai acessar. Agora, como crescer? Você sabia que quando você cuida de alguém, você cresce mais do que quando é cuidado? Sim ou não? É a mesma regra da pedagogia. Quando você ensina, você aprende mais do que quando você está apenas sendo ensinado. Então, quando a gente ama o Senhor verdadeiramente, a gente se preocupa uns com os outros como igreja, e a gente se preocupa com aqueles que Cristo morreu na cruz para que eles fossem salvos. E a nossa prioridade envolve algumas responsabilidades. Sabe, eu não posso, por exemplo, decidir usar todo o meu tempo, todo o meu dom, toda a minha habilidade, somente naquilo que é interessante para mim, sabe? Mas nós precisamos entender que tudo aquilo que o Senhor nos dá tem o propósito também de alcançar e de abençoar a vida de outras pessoas, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Nós precisamos continuar amando os perdidos, sem deixar de amar os achados. Durante muito tempo a igreja focou muito em ganhar, e isso é extremamente importante, é a nossa missão como igreja. Mas Jesus disse para a gente ir e dar fruto, mas frutos que permaneçam. Não adianta só você ganhar e não cuidar. A Bíblia diz que quando a pessoa converte é um novo nascimento, sim ou não? Você acha que um recém-nascido ele tem condição de sobreviver sozinho? Tem como. Pega um recém-nascido, deixa ele ali e vai embora para ver se ele vai pegar a mamadeira, fazer o leite, tomar, ver se ele vai. Não vai. Ele precisa de cuidado. Uma igreja madura é uma igreja que cuida uns dos outros. Uma igreja madura é uma igreja que entende que pessoas são falhas, mas que entende que essas pessoas falhas, nós também estamos no meio delas. Não existe pessoas perfeitas. Uma igreja madura, ela não só cuida uns dos outros, como ela entende que precisa ser cuidada. Gente, não existe falta de maturidade maior. Salomão, no final da sua vida, ele diz: eu vi uma coisa louca sobre a terra, um homem tentando andar sozinho. A maior falta de maturidade. É interessante que é o inverso, né? Porque quem quer andar sozinho é porque se acha maduro demais. Mas deixa eu te falar uma coisa. Depois que está maduro demais, qual é a próxima etapa? Apodrece. Eu amo o nosso DNA. Eu não sei se você percebeu, mas durante o louvor nós tínhamos aqui a Tati, já está um bom tempo com a gente, e a Tati tem uma graça de fazer com que os convidados que vêm ministrar conosco se sintam extremamente à vontade. Ela consegue
promover, ela consegue acolher de uma maneira única. Nós tínhamos aqui o pastor Alex, que tem uma experiência de ministério de louvor, fazendo back para a Tati. Depois a Tati, o pastor Alex fazendo back para a Giovana. O pastor Charles, que é um profissional, um dos melhores profissionais na área de música do estado, profissional mesmo, inclusive trabalha nessa área, pegando o cabo, puxando suporte de microfone, dando suporte no altar. Sabe, porque a gente entende que só existe um que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. O que muda a partir dele são só as responsabilidades. E eu amo isso. Você vai ver pastores nossos, tem dia que você vai chegar no estacionamento, vai ter pastores nossos servindo no estacionamento, servindo na recepção, sabe? Porque esse é o nosso DNA, é cuidar uns dos outros, é servir uns aos outros, sabe? Uma igreja madura, ela entende quem ela é em Cristo. Uma igreja madura entende que servir não é sobre o lugar, é sobre a quem. É sobre a quem nós servimos. Uma igreja madura, ela entende que o lugar onde ela serve não a diminui. Uma igreja madura, ela entende que servir não é coisa de gente fraca, é coisa de gente nobre. É coisa de gente nobre. Se deixar cuidar, reconhecer que precisa de ajuda, não é coisa de gente fraca, é coisa de gente forte. É coisa de gente nobre. Quem quer andar sozinho é porque é tão fraco que não tem coragem de expor suas fraquezas. Acho que uma das coisas que eu e a minha esposa mais acertamos foi nunca termos andado sozinhos. Sempre termos alguém nos pastoreando. Sempre termos alguém com quem prestar contas. Sempre termos alguém para nos orientar, sabe, para nos ensinar. Porque nosso primeiro ministério é servir ao Senhor, é ministrar ao Senhor. Depois é ministrar uns aos outros. E depois é ministrar aos de fora. Se não amarmos os que estão perto, eu quero pegar um versículo bíblico aqui e parafraseá-lo para encerrar. A Bíblia diz que se nós não amamos o nosso irmão a quem vemos, como podemos amar a Deus a quem nós não vemos? Se você não ama o seu irmão a ponto de se preocupar com ele, de querer cuidar dele, de ajudar ele de alguma maneira, se você não ama quem você está vendo, como você vai amar a Deus que você não vê? Se não amarmos os que estão perto, os que estão em nosso meio, que nós podemos ver, como nós seremos capazes de amar aqueles que estão lá fora, que nós não estamos vendo, que muitas vezes se tornam invisíveis para nós como igreja? Se a gente não ama uns aos outros aqui dentro, como que a gente vai amar quem está lá fora? Uma igreja madura, ela cuida um dos outros. Uma igreja que não se ama a ponto de cuidar dos seus, ela não terá amor genuíno para cuidar dos de fora.